Deus abençoe mais uma vez a todos os nossos irmãos, amigos, parentes. Mais uma vez, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, inspirado de acordo com a mensagem do profeta William Branham. Antes, façamos uma breve oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, nos entregamos a Ti, para que o Senhor tenha a preeminência, para que o Senhor guie, Senhor, as nossas palavras. A inspiração o Senhor já tem nos dado. Agora o Senhor precisa vivificá-la para ser transmitida aos corações dos Teus filhos. Ajuda a cada irmão, a cada amigo, a cada um, Senhor, que ouvirá e que talvez precisa de uma palavra, de um esclarecimento, e desta mesma forma ajuda-nos também, pois carecemos do Senhor, tanto o pregador quanto a audiência necessitam do sobrenatural, da Tua manifestação para poder nos ajudar. Rogo a Tua presença, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler em São João capítulo 12, e versículo 24, onde diz assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E eu quero falar um pouquinho sobre a era da noiva. Eu pensei, antes de chegar à conclusão deste tema, em falar sobre o grão é a noiva, que também seria como um sinônimo do título que demos, ou o grão brana é a noiva, e caminharemos de acordo com a Bíblia e com a mensagem do irmão Branham, para poder chegar a tais afirmações. Mas falemos então sobre a era da noiva. Lemos aqui sobre o grão de trigo, que Jesus falou, que o grão de trigo ele tem que morrer, cair na terra, morrer, para poder reproduzir. E irmão Branham diz na mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia, pois tem duas traduções. Uma tradução é dos crentes da Bíblia e outra tradução de Goiânia. Nós vamos ler aqui a tradução dos irmãos dos crentes da Bíblia, que é no parágrafo 22, e na tradução de Goiânia é parágrafo 32. Porque nós queremos fazer esta associação com o grão e a noiva, para mostrar que o grão é a noiva, mostrar o processo que teve que passar durante as eras para poder chegar à noiva outra vez. O grão outra vez. O grão é a noiva. O grão é aquele mesmo que caiu, que foi sepultado, que brotou, que se elevou, que floresceu, que formou uma casca pentecostal, mas que dentro desta casca estava a noiva. Eu digo a noiva do último dia, a escritura que torna perfeito o corpo do Senhor Jesus Cristo no último dia, porque o irmão Branham diz que ela é perfeita. Ela é perfeita. É a mensagem em Casamento e Divórcio 210, 211, se não me falha a memória. Ela é perfeita. A noiva é perfeita. A noiva é o grão, é perfeita.
ela não falta nenhuma parte do seu corpo. Quando chega nessa era, nesse tempo, ela está perfeita, ela está pronta para um casamento. Então o irmão Brandt diz, eventos modernos esclarecidos por profecia, 22, ele compara isto a um grão de trigo, a noiva. O grão é a noiva. A noiva não é outra coisa, senão tão somente o grão. A era da noiva, se você olhar de relance, rapidamente, sobre a pirâmide, sobre o desenho das eras, você não vai encontrar escrito era da noiva. Porque parece que é algo que está escondido na escritura. É algo que não está escrito. Está na Bíblia, mas está em forma misteriosa, não escrita. Parece que a era da noiva é aquilo que Jesus disse que ninguém saberia, o dia e a hora da manifestação do Filho do Homem. Porque a era da noiva é a era do Filho do Homem. Nós vamos ler na mensagem. Eu não queria adiantar porque queria ir lendo até chegarmos a estes pontos. Mas você não encontra a era da noiva. Você encontra Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E, obviamente, a era da noiva está exatamente na pedra de coroa, na pedra de esquina, na pedra que vem se encaixar sobre as eras. É ali exatamente onde está a era da noiva. É ali exatamente onde estão os trovões, porque o irmão Branham diz na mensagem Senhores, é esse o tempo, 317, 318, que a pedra de coroa, ou que a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Então ali está a era da noiva. É um tempo espiritual, ainda que humanamente e fisicamente nós estamos vivendo na era de Laodiceia, porque é a era que tem que agregar, tem que suportar todo o sistema mundial. Esta é a última era das igrejas, da igreja. Mas a noiva, o crente, o grão, ele sobe acima da era de Laodiceia. Ele sobe para poder estar ali nesta posição mais elevada, como diz o irmão Branham na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, 202, estamos na pedra de coroa. Estamos acima de Laodiceia. É exatamente quando a palavra de Deus vem para ser manifestada na revelação dos 7 selos, onde o sobrenatural vem, onde Cristo desce numa nuvem e vem trazendo um livrinho aberto para poder abrir, para poder chamar o povo a esta era da noiva. Irmão Branham diz, ele compara isto a um grão de trigo. A noiva, grão de trigo, a noiva. A razão pelo qual Deus teve que permitir isto adiante, desta maneira, aquela excelente, verdadeira e genuína igreja que foi estabelecida no dia de Pentecostes, tem crescido continuamente, desde o dia de Pentecostes, a uma grande igreja, e tinha que morrer para que assim pudesse vir a reforma novamente. Ou seja, o irmão Branham está explicando que aquela poderosa igreja que nasceu lá no dia de Pentecostes, ela se estendeu por algumas eras até que ela teve que morrer durante a perseguição romana. Eles tiveram que morrer como um grão tem que morrer, como Jesus teve que morrer para poder levantar-se e causar uma reprodução. Irmão Branham diz, tinha que morrer para que assim pudesse vir a reforma.
A reforma veio através de uma pessoa, Martinho Lutero, e dali apenas como um talo do trigo vindo. O grão, o trigo, caiu na terra, foi sepultado. Mas quando ele brotou com Martinho Lutero, se brotou e foi chamado de talo pelo irmão Brana. É talo. Lutero é o talo. E a primeira coisa que vem são duas pequenas folhas. Então se mantém nascendo mais folhas. Olha, o trigo nasceu. O trigo brotou. Acima veio Martinho Lutero. E então Zwinglio e abaixo Calvino. E assim moveram-se adiante. Se Lutero é o talo, mais adiante, agora vamos para outra mensagem traduzido pela voz de Deus, a mensagem O Arrebatamento, parágrafo 43, na tradução de Goiânia, que é o rapto, parágrafo 21. Aquele grão de trigo teve de cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve que cair para se levantar novamente. Assim a igreja do Pentecoste teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem que ficar naquele tempo obscuro para germinar. É o que aconteceu com a igreja primitiva. Ela teve que morrer, eles foram sepultados. Porém, parágrafo 43, o arrebatamento, começou a brotar em Martinho Lutero. A igreja que foi sepultada começou a brotar em Martinho Lutero. Nós estamos falando aqui sobre a era do grão, mas nós temos que descer até o ensinamento do irmão Bran para ver o que teve que acontecer para chegar até o nosso tempo. Teve que brotar em Martinho Lutero. Veio adiante através de Wesley. Adiante até o Pentecostes. Agora chegando para sair o grão. O que o irmão Branco está dizendo? Lutero é o talo, Wesley é a borla, Pentecostes é a casca, e a semente, o grão, é Brana. Eu sei que muitos irmãos talvez ficam um pouco arrepiados quando faz-se tais afirmações quanto ao nome Brana, mas não tem como negar esta verdade, não tem como negar esta realidade. Lutero é talo, Lutero foi chamado de talo, Wesley chamado de borla, Pentecostes de casca. E a semente que está ali dentro da era pentecostal, da casca pentecostal, do movimento pentecostal, a semente que sai, a semente que se levanta, ela tem um nome. E esse nome precisa chegar ao conhecimento para que a igreja possa ser perfeita. Depois que a igreja chega a esse estágio, chegou ao estágio da perfeição, chegou ao estágio da perfeita compreensão das Escrituras, porque é um ensinamento dado pelo irmão Brana, pela mensagem do irmão Brana, pela mensagem do sétimo anjo, pela mensagem de Malaquias 4, pela mensagem do Elias prometido, pela mensagem da manifestação do Filho do Homem, conforme São Lucas 17, 26 a 30. Nós não estamos na era de Martinho Lutero, nós não estamos na era de João Wesley, nós não estamos na era pentecostal, nós temos chegado à era da noiva. E não são todos que têm chegado. Nós temos chegado, significa que a era da noiva já está disponível desde a era do profeta William Branham, quando ele foi este grão, quando ele abriu esta era, quando ele irrompeu acima de Laodiceia para manifestar o que tem acima de Laodiceia, para manifestar aquilo que tem a pedra de coroa a nos dizer.
Irmão Branham disse, explanando sobre o sonho do irmão Junior Jackson, quando estavam todos diante da rocha, da pirâmide, e irmão Branham estava interpretando as escritas sobre a rocha, e quando ele terminou de interpretar, ele recolheu do ar uma alavanca e desgastou o topo da pirâmide. Na visão, a pirâmide, a rocha, ela estava completa, mas nós sabemos que se você olhar para a pirâmide do Egito, lhe falta a pedra de coroa, lhe falta a pedra de esquina. Isto é uma mensagem, porque a Bíblia diz que a pedra de coroa, ela foi rejeitada. A pedra de esquina, ela foi rejeitada. Cristo foi rejeitado. Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Desta vez ele volta-se para os gentios e começa um trabalho para buscar um povo para o seu nome. E o tempo em que nós estamos vivendo já não é um tempo de era primitiva, já não é um tempo da era da reforma, já não é um tempo de santificação na mensagem de João Wesley, já não é um tempo de tão somente sair do chão, pular, falar em línguas, expulsar demônios, orar pelos enfermos, mas é um tempo além, é um tempo espiritual além, é o tempo do grão, é o tempo em que o trigo tem que estar pronto para ser arrebatado. Isso não está para frente, isso não começou agora, isto já começou lá atrás, nos dias da voz do sétimo anjo. Quando o grão subiu acima, irmão Branham diz que ele recolheu, senhores, é esse o tempo, parágrafo 97 em diante, ele recolheu uma alavanca e desgastou a copa da pirâmide. E quando ele desgastou a copa da montanha, quando ele desgastou a copa da rocha, a rocha é a Bíblia, diz irmão Branham, parado na brecha 75, a rocha é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a copa da Bíblia foi desgastada, ficou aparecendo uma pedra branca. Agora, meus irmãos, coloquemos em mente um tempo espiritual, uma era espiritual, entre Laodiceia e a pedra de coroa, que é exatamente a era do pescoço, diz irmão Branham, provando sua palavra 211. Esta não é uma era pentecostal, é a era do pescoço, é a era da pedra branca. E a Bíblia diz, ao que vencer, lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. É a era misteriosa, é a era do arrebatamento, porque o irmão Branham diz que a fé de rapto está nos trovões. A fé de rapto está nos trovões. E o irmão Branham diz que os trovões revelam um novo nome. É a era de um novo nome. É a era de uma revelação. Não carnal. Não uma revelação carnal. Não um entendimento carnal. Porque muitas vezes o diabo pode aprender sobre a palavra de Deus. O diabo sabe melhor do que qualquer um sobre a palavra de Deus. Ele não pode converter-se a ela e dar glórias a ela e dar honras a ela, a palavra de Deus. Ele pode falar da palavra de Deus, ele pode imitar a palavra de Deus, ele pode ser um pregador da palavra de Deus, ele transfigura-se em anjo de luz, mas ele não pode ser esta palavra. Ele teria que se humilhar, e o diabo não pode se humilhar. Mas o nosso assunto é a era da noiva. Vamos continuar lendo o irmão Branham e vendo-o associar o grão à noiva. Mensagem liderança, parágrafo 136. O primeiro grão de trigo, o noivo, teve que cair na terra para se levantar novamente, falando sobre Jesus. Assim fez a primeira noiva, que nasceu no Pentecostes, teve que passar pelas eras escuras, como qualquer outra semente, ser sepultada. Eles tiveram que morrer, eles deviam fazê-lo, porém começou a crescer novamente em Lutero, na primeira reforma. Não parecia a semente que entrou, porém era a luz daquele dia. O talo então seguiu para a borla, o Wesley, e da borla foi o Pentecoste, a casca.
Mas não queremos parar só na era pentecostal a casca. O que nos interessa, o que interessa ao lavrador é o que está dentro da casca, é o grão. Porque não puderam ser arrebatados na era de Lutero, porque o grão ainda não estava formado. O ceifeiro não vem colher o talo. O ceifeiro não vem colher a planta no estágio da borla. O ceifeiro não vem colher a planta no estágio da casca. Mas o ceifeiro vem quando a seara está madura para colher a semente, o grão para o arrebatamento, para uma era do arrebatamento. Uma era do qual o profeta William Branham foi o primeiro, do qual ele faz parte, a era da noiva. William Branham, noiva. Ele, noiva. O grão Branham, noiva. A era da noiva. Lutero, talo, Wesley, borla, Pentecostes, casca, e o grão é Branham. Sabe, mas não está na mensagem. Mas, meu irmão, não precisa estar na mensagem. Ou, não precisa estar na mensagem assim, irmão Branham, dizendo o grão é Branham. Ele vai te dizer que Malaquias 4 é o grão. Ele vai te dizer que São Lucas 17:30 é o grão. Ele vai dizer que Apocalipse 10:7 é o grão. E aí você tem que entender quem é Lucas 17:30, quem é Malaquias 4, quem é Apocalipse 10:7, para entender e poder dar um nome a este grão, dar um nome a esta semente, dar um nome a esta planta. Quando ela brotou, ela teve nome de Lutero, mas não é Lutero. Teve logo a seguir um nome de Wesley, mas não é Wesley. A semente tem um nome. A palavra de Deus é semente. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É a semente, é o grão. Para dar um entendimentozinho, né? Irmão Branham diz, a mensagem é a união invisível da noiva de Cristo. Parágrafo 170. O grão Branham, noiva. A era da noiva. 170, a união invisível da noiva de Cristo. Vem. Todas essas se dividiram daí como uma folha. Porém, recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Aleluia! Não podem ver onde estamos parados? A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra, o mesmo Jesus na forma da noiva. O grão é Jesus na forma da noiva. O grão, Cristo, para manifestar, ele precisa manifestar através da noiva. Se o grão manifestou, é porque a noiva o declarou, a noiva o revelou. A noiva não surgiu de alguns anos para cá, a noiva surgiu quando os céus apareceram, quando os céus desceram do céu, quando o livrinho desceu do céu, conforme Apocalipse 10, ali a noiva apareceu, porque a noiva tem que velar a Cristo. Ele aparece na forma da noiva, o grão aparece na forma da noiva. O grão, Jesus Cristo. Irmão Branham diz, festa das trombetas, parágrafo 202, 203 em diante. O mesmo Jesus que viveu em carne lá entre o povo oriental, viverá com o povo ocidental aqui no entardecer. Aquele mesmo Jesus, aquela mesma coluna de fogo, aquele mesmo Deus que se fez carne. Ele precisou velar-se através da noiva. O mesmo Jesus na forma da noiva. O mesmo Jesus velado no grão, o grão. Velado em Branham, escondido em Branham. Por isso, irmão Branham pregou o desvelar de Deus,
mostrando que lá no velho templo, lá no Velho Testamento, aquelas peles de texugo velavam a palavra de Deus, velavam a arca, e lá dentro da arca estavam as tábuas da lei, que era a palavra de Deus, e aquelas peles velavam a Deus. E aqui no Novo Testamento, aqui Deus estava velado num homem chamado Jesus. As peles de texugo agora não eram peles de animais, era uma pele humana. E aqui no entardecer, conforme Apocalipse 10, Cristo velado em carne humana no entardecer, velado na sua noiva, velado na sua igreja. Ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor, mas não é ela que fala o assim diz o Senhor. É Ele que fala através dela. Foi Ele quem revelou os selos. Ele quem abriu estes selos, diz irmão Branham, no Nascer do Sol 202. Mas Ele só pode abrir os selos através dela. É ela quem opera. Irmão Branham disse que ele não pôde operar todo o seu ministério enquanto esteve na terra, lá entre os judeus. Por isso ele opera aqui através da noiva, o que ele não pôde operar lá. As obras que ele prometeu que seriam maiores do que as que ele fez, que ele não pôde operar lá, ele operaria aqui através da noiva, diz irmão Branham. A era de Pérgamo 58. Ele opera através da noiva. Obras que ele não pôde operar lá. E quando é que ele vai operar essas obras que ele não pôde operar lá? Quando é que ele vai operar as obras maiores? De acordo com São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas fará. Quando foi? Quando vai ser? Está sendo por acaso? Não, já aconteceu. A noiva já fez. A noiva já trouxe esquilos à existência. A noiva disse, haja esquilos. A noiva revelou o sétimo selo. A noiva revelou os 7 trovões. A noiva revelou o novo nome. A noiva, ela revela a ele. Ela é ele, diz irmão Branham, Nascer do Sol 73. Não é ela aqui. Pode ser que haja outras noivas, mas não é a noiva do Filho de Deus, não é a noiva de Jesus Cristo. Há também o anticristo, tem uma noiva. O anticristo, ele até é polígamo, ele tem muitas noivas. Ele tem uma noiva que gerou noivas, ele tem uma igreja que gerou filhas, ele tem uma igreja que é a mãe das prostituições. Apocalipse capítulo 17, ela é mãe, ela gerou, que também são filhas, que também são noivas. Mas a noiva de Jesus Cristo, ela é a noiva da palavra, ela é a inadulterável palavra que recebe o Filho do Homem. Será Jesus Cristo mesmo que descerá entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá, fará o casamento, o Filho do Homem fará o casamento do crente com a palavra. Quando é que vai acontecer? Já aconteceu, Cristo desceu do céu. 236, provando sua palavra. Cristo desceu do céu e uniu o crente, o grão, com a palavra, que eles se tornaram um naquele casamento. Foi ele, foi Cristo entrando em Bran, foi Cristo entrando na noiva, foi Cristo tendo um ato profundo, espiritual. Aquilo que o irmão Branham fala em Casamento de Divórcio 213, que as eras, a era laodiceana, as eras rejeitaram ter um ato espiritual, sexual, espiritual, profundo com ele. Esta noiva tem, esta igreja tem. Diga, um relacionamento mais profundo do que o conhecimento do novo nome, do que o conhecimento dos trovões, foi dado ao 7º anjo. A Bíblia diz, nos dias da voz do 7º anjo. A palavra está na noiva. Cristo está na noiva. Mas sempre há uma semeadura. Sempre há uma semeadura de uma planta, uma semente diferente. Porque você tem o grão, você tem o trigo plantado. Mas nesta lavoura não nasce somente trigo. Nesta lavoura, o amadurecimento não é somente do trigo.
brota o talo, mas também brotam as ervas daninhas. O talo, a vida, sobe até a borla. As ervas daninhas também sobem. O grão, a casca, toma forma, protege o grão. As ervas daninhas também têm o trabalho de formar sua casca e também mostrar um desenho de que parece que tem algum grão ali dentro, parece que tem alguma semente ali dentro. Porque essa também é o joio, né? Parece que tem, mas não tem. É tão parecido. É tão parecido. Então, meus irmãos, 170, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos, que a era da noiva, a era do grão, é a era da noiva, a era do grão branco, noiva. Porque querem excluir o profeta William Branham da noiva, querem tirá-lo da noiva, querem colocar e causar uma influência na mente do povo de que o William Branham não faz parte da noiva. Mas então, ele era pentecostal? Ou é o noivo? Ele não pode ser o noivo. O William Branham não é o Senhor Jesus Cristo. O William Branham velou a palavra que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra, o livrinho que desceu do céu. Quando foi fotografada aquela nuvem, Cristo descendo do céu, de acordo com o Apocalipse 10, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e trazia na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre a terra, o direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, ou o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É ali onde vem Cristo e se une com a sua noiva, com a sua igreja. E nós fazemos parte desta lavoura. Nós fazemos parte desta plantação. Nós fazemos parte desta chamada. É a chamada da noiva, diz o irmão Branham. É a chamada. Ouves a voz do Filho do Homem. Ouça a voz do Filho do Homem na revelação dos 7 selos. O Filho do Homem na noiva, fazendo o seu trabalho. Irmão Branham, é muito bom, porque muitas vezes você vê as aplicações dos parágrafos que se refere ao irmão Branham, a uma outra noiva, é uma usurpadora. Irmão Branham diz 187, ouvi, mas agora vejo. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. O trigo, o grão, ele não aparece na era pentecostal. Ele tem que sair da era pentecostal. O grão, a noiva. Fala, irmão Branham, fala para nós. Porque para nós o que o irmão Branham fala é o que conta. É o assim diz o Senhor. É o que Deus falou. É o que Deus tem para nos ensinar. Ele foi vindicado. Irmão Branham foi vindicado com obras, com sinais, com as visões, com um andamento de acordo com a Escritura. Esta não é uma era pentecostal. Então, mas que era, irmão Branham? Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Acima de Laodiceia, a era da noiva. E o que é esta era da noiva, irmão Branham? Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprida. A era da noiva é Malaquias 4. Malaquias 4 é noiva. Isto é Lucas 17:30 para ser cumprido. Quando é que é para ser cumprido Lucas 17:30, irmão Branham? É para ser cumprido na era da noiva. Ah, mas a era da noiva é agora. E agora é que está cumprindo Lucas 17:30? É agora que está cumprindo Malaquias 4? Não! Se a era que denominam era da noiva abriu agora, do ano 2000 para cá, tem que cumprir Malaquias 4, tem que cumprir Lucas 17:30, porque o irmão Branham diz que na era da noiva é que cumpre Malaquias 4, é que cumpre São Lucas 17:30. Irmão Branham diz mais ainda, 222, provando a sua palavra. 223, notem
São João 14:12, ele disse: fareis as obras que eu faço, todas essas outras escrituras. O que ele faz? Ele está aqui agora, provando. Não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não era batista, não era presbiteriana. Temos estudado isso mesmo e provamos pela história na Bíblia. Mas qual? A era do Filho do Homem sendo revelado. 223, provando sua palavra. A era do Filho do Homem sendo revelado. A era do Filho do Homem, ouvi, mas agora ver 187, é a era da noiva. A era do Filho do Homem é a era da noiva. O Filho do Homem é Cristo, que manifestou em Bran. É a era da noiva. Eu faço parte desta noiva escriturística, desta noiva inadulterada, desta noiva perfeita, desta noiva palavra, desta noiva que velou a Deus em carne humana. Eu dou testemunho desta noiva, não de uma outra noiva, que é tão parecida que, se possível fora, enganaria os grãos da verdadeira noiva. Porque, irmão Branham diz, quando um grão de trigo é semeado, eu quero ler os ungidos dos últimos dias, parágrafo 165, porque não teve início. O irmão Branham sempre pregava, estamos pregando por mais de 20 anos, em nenhuma denominação. Por que não teve início uma organização nestes últimos 20 anos, deste grande reavivamento? São profetas ungidos, mestres ungidos, assim por diante. Mas por que não teve? Não há nada além do grão. Aleluia! Não há nada além do grão. Mas, irmão Branham, não há uma mensagem além da mensagem que Deus tem manifestado em Malaquias 4 e Lucas 17:30. Não há nada além do grão. Não há nada além da mensagem do sétimo anjo. O que há é um regozijo para a igreja, dado através do ministério quíntuplo de Efésios. Há um regozijo, há uma bênção, quando os filhos em volta da mesa tomam aquele pão e o transformam, aquela semente, aquele grão, e o transformam em alimento para pão dos filhos. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que um evangelista possa pregar, não há nada que um mestre possa desenvolver além do grão. Não há nada mais, não há mais nenhum estágio além do grão. Não há mais nenhum estágio além de Branham. Além da mensagem do irmão Branham, não há mais nenhum homem. Que estágio seria? Qual é o estágio que há além do grão? Estágios há antes do grão ser formado. Há o estágio da casca, há o estágio da borla, há o estágio do talo, há o tempo em que o grão precisa morrer, há o estágio da era primitiva. Mas depois que o grão se formou, irmão Branham, não há nada além do grão. Irmão Branham bate no púlpito 4 vezes. Vem, ele está de volta, o grão está de volta, a noiva está de volta. Ela é o alfa e o ômega, diz irmão Branham, 197, a obra-prima. Ela é o alfa e o ômega. A igreja ômega, a igreja Branham está de volta. Ela passou a segunda vez, ela tem que passar 2 vezes. Ela passou na visão do irmão Branham a primeira vez, aquele grupo de cristãs bem vestidas, marchando avante, soldados, avante. E depois passou aquelas eras, aquelas igrejas, entre a primeira igreja que passou, até que chegou a igreja pentecostal, que era um bando de mulheres nuas. Irmão Branham quase desmaiou, porque é isto que nós temos que oferecer ao Senhor, é isso que nós teremos que apresentar a Ti, meu Deus. Então Deus disse a ele, ela passará outra vez, o grão se manifestará outra vez. Ela passa 2 vezes, não 3, não 4, não 5. Ela passou lá no princípio e ela passou nos dias da manifestação do sétimo anjo. Branham, ômega, ela é o alfa e o ômega. 197, a obra-prima. Ela não é nenhum outro estágio. Se há as outras plantas tentando tomar as escrituras da planta original,
Isto é normal, porque a planta, a erva daninha, que também está no campo e que também foi semeada pelo inimigo, também se beneficia da chuva que cai para molhar a planta de trigo. Foi o que o irmão Branham viu na visão. Foi o que o Deus mostrou para ele naquela visão, quando ele não conseguia compreender, quando entrou pela primeira vez em uma igreja pentecostal e viu aqueles dois homens, um falava em línguas estranhas e o outro interpretava aquelas línguas estranhas. E também, depois daquilo, ele não conseguia entender, porque quando ele foi conversar com aqueles homens, ele viu que um era um genuíno cristão e o outro era um hipócrita, casado com uma mulher e vivia com outra e tinha filhos com ela. Então ele nunca compreendeu isso, ele nunca pôde entender, até que Deus um dia, em uma visão, lhe mostrou o mundo e um homem de branco saindo, semeando uma boa semente. E logo em seguida que aquele homem passou, veio um homem de preto, semeando também uma má semente. E lhe foi aberta a escritura em Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Porque irmão Branham viu nesta mesma visão que aquelas duas sementes semeadas pelo homem de branco e pelo homem de preto, elas brotaram e se ergueram e houve uma tremenda seca. E depois que esta seca se manifestou e elas estavam para morrer, clamavam por chuva. E veio uma chuva, e a boa semente, o trigo, ergueu suas mãos ao céu e disse glória a Deus, agradecendo pela chuva. Da mesma forma, o joio, a má semente, que se beneficia pela chuva, se beneficia pela descida do Espírito Santo, pelas bênçãos que Deus derrama para os seus filhos. O joio, a má semente, o abrolho, ele se beneficia pela chuva que Deus faz cair sobre o trigo. E ele também ergue os seus braços e glorifica a Deus. Ele também ergue os seus braços e profetiza. Ele também ergue os seus braços e prega a palavra. Ele também ergue os seus braços e se ergue sobre a congregação e traz a interpretação. Ele também tem um ministério na lavoura. Ele também é visível na lavoura. É o que diz a parábola que Jesus mesmo fala sobre a parábola do trigo e do joio. São Mateus 13, capítulo 24, verso até o 27. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Neste campo, onde o grão, onde Branham, onde a palavra, onde a semente é semeada, onde a mensagem do irmão Branham é semeada, o inimigo também vem e semeia o joio. É uma semente também. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? Por que então tem todo esse tipo de confusão na mensagem? A mensagem não é verdadeira, a mensagem não é boa, a mensagem não é vindicada, a mensagem não foi dada por Deus. O William Branham foi um homem mandado por Deus? Foi! Mas por que toda essa confusão? É porque o inimigo fez isso. É porque o diabo faz isso. Ele fez isso desde o tempo em que ele esteve no céu. Ele começou o seu trabalho no céu. Ele foi lançado para a terra. Ele fez isso no Éden. E ele fez isso aos reinos do mundo. E ele entra na igreja e ele faz isso também. É ele quem causa confusão. É ele quem chama a glória para si. É ele quem se eleva. É ele quem afirma ser o que ele não é. Mas ele é mentiroso e pai da mentira.
a Bíblia diz que ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Como você detecta o diabo? Através da mentira. Pelos seus frutos os conhecereis, diz Jesus. Pelos seus frutos. Porventura, colhem-se figos dos abrolhos ou uvas dos espinheiros? O mentiroso, o pai da mentira. É aí que você o detecta, naquele fruto de mentira, naquela mentira, naquela mentirinha que a serpente contou a Eva. Há muita verdade, mas no final tem uma mentira. Há muita pregação, há muita instrução a respeito da mensagem do Mont Blanc, mas no final tem um desvio, tem uma má aplicação do versículo. Senhor, não semeaste tu boa semente? Senhor, não mandaste tu um profeta? Não mandaste tu o sétimo anjo? Não mandaste tu Malaquias 4? Não disseste tu que não haveria mais mensageiros? Que o último estágio é o estágio do grão? Que o grão chegou à perfeição? Que o ministério chegou à perfeição? Quando reproduziu a Cristo no natural entre os seres humanos, conforme está escrito, conforme Mont Blanc diz, em almas que estão em prisão agora? Como que tem essa confusão? Como que tem homens também batendo no peito e dizendo que são alguma coisa e que tem uma mensagem pós-Bran e que são a noiva? O inimigo que fez isso. É o inimigo que faz isso. E aí eles queriam arrancar, deixa nós arrancar. Não, deixa eles ali. Porque se arrancá-lo, se arrancar o joio, arranca o trigo também. Ainda que é uma inutilidade, ainda que não pode ser levado para casa, ainda que o joio não pode ser levado no rapto, porque ele é vazio, ele não tem semente. Ele não tem semente, ele é só palha. O joio é só casca. O joio balança ao vento, o trigo se inclina com o vento. Conforme ele vai se enchendo, conforme o grão vai enchendo, a planta, ele pesa e ele se inclina, ele se humilha, ele é capaz de servir, o grão é capaz de ser servo, mas o joio, ele se eleva, ele é balançado com o vento, ele está acima, ele se desenvolve com mais facilidade. É o que o irmão Bran diz, para nós encerrarmos na mensagem, um resumo das eras da igreja, na página 332. Se for nos parágrafos de Goiânia, é parágrafo 12 e parágrafo 13, um resumo das 7 eras. Agora, por favor, sejamos cuidadosos aqui. Esta mensagem, o anjo da igreja que está em Éfeso, não é uma mensagem para a própria igreja local de Éfeso, é uma mensagem para a era. E aquela era tinha em si a semente da verdade e a semente do erro. É o grão, é Bran, e o joio, é Bran e joio. Bran e joio. É grão e o joio. É grão e a erva daninha. É o grão que você pode utilizá-lo, que você pode ler, que você pode confiar, que você pode amar. E o joio você não pode confiar. Você tem uma lavoura de joio. Você não vai ter alimento. O alimento. Vai colher o joio para você ver. Vai espremer o joio para você ver. É só a palha. Mas ele é parecido. Tão parecido. É o que Jesus disse. É tão parecido que, se possível fora, enganaria até o próprio eleito. O irmão Brand diz que só o eleito teria capacidade de detectar a diferença entre o joio e Bran. É porque o joio, meus irmãos, pega as escrituras do grão. O joio rouba as escrituras do grão. O joio, ele quer tomar as escrituras de Bran, as escrituras da noiva.
As Escrituras de Cristo, quando manifestou lá nos Estados Unidos, através daquele homem. Ele é um enganador. Ele é a semente do maligno. Ele é a semente da discrepância, como diz o irmão Branham na mensagem. Semente da discrepância. E foi exposto, é uma mensagem para a era. O irmão Branham está pregando um resumo das eras, página 332, parágrafo 12, falando sobre a era de Éfeso. É uma mensagem para a era. E aquela era tinha em si a semente da verdade e a semente do erro. Exatamente como foi exposto na parábola do trigo e do joio. As eras são o campo, e nele existe trigo e joio. A falsa igreja se organizou, humanizou o governo. Irmão Branham, peraí, repete para nós, irmão Branham. A falsa igreja se organizou, se denominou, criou cercas, dividiu, humanizou o governo e a palavra. São pessoas que são lideradas pelo governo humano, e não pela palavra. Humanizou a falsa igreja, humanizou o governo e a palavra e combateu o verdadeiro cristão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, combatendo o verdadeiro cristão é combatendo a mensagem do irmão Branham, é combatendo a mensagem do grão, combatendo a mensagem. Não é nós, não. É combatendo William Branham, é combatendo o sétimo anjo, é combatendo Malaquias 4, é combatendo São Lucas 17:30, é combatendo o Apocalipse 10:7. E combateu. Aí o irmão Branham diz, o joio, isso eu achei interessante também, o joio sempre se desenvolve com mais vigor que o trigo. Olha, o joio, ele se desenvolve mais rápido que o trigo. O joio, parece que ele sobe na frente do trigo. Parece que ele aparece na frente do trigo. Ah, irmão, mas o grão, você não disse que foi lá, sim, depois daquela semente. Aquela semente, ela causa uma reprodução. Aquela semente também é. Depois nós podemos falar isso também sobre a festa do molho movido. Aquela semente é um testemunho de que há uma lavoura de grãos, como na festa do molho movido. Aquele primeiro grão que chega ao amadurecimento dá testemunho de que tem uma lavoura que Deus abençoou. Está vindo o Senhor, então aquele grão é movido perante o Senhor pelo sacerdote. Mas o joio se desenvolve sempre com mais vigor que o trigo ou qualquer outra planta cultivada. A igreja do joio cresceu rapidamente nesta primeira era, mas a igreja do trigo estava florescendo também. A igreja do trigo vai mais devagarzinho, mas ela vai. Perto do fim da primeira era, as obras dos nicolaítas estavam florescendo nas igrejas locais da falsa vinha, com crescentes tentativas de espalhar sua influência para além do seu próprio corpo. Sua influência foi sentida sobre a verdadeira igreja, porque homens como o venerável Policarpo estavam denominando-se bispos como uma atribuição a esse título que não lhe era inerente de acordo com a palavra. Então, a falsa vinha crescia e se desenvolvia com tão grande eficácia que até homens genuínos foram influenciados pelo espírito denominacional nicolaíta, como Policarpo, que teve uma leve inclinação à denominação. Então é possível que homens de Deus sejam influenciados pelo espírito, pelo joio, pela falsa vinha, e também se incline. Mas o Filho de Deus não pode ser enganado. O Filho de Deus não pode ser, porque Jesus diz que se possível fora, enganaria os eleitos. Se possível, quer dizer, não é possível enganar o eleito, aquele que faz parte desta era do grão, Branham, desta era da noiva Branham. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus possa continuar nos ajudando, que possamos sempre prestar reverências à palavra de Deus
e a mensagem que o profeta pregou, do jeito que ela é. Essa é a nossa intenção. Amém? Nosso Pai Celestial, mais uma vez, queremos te dar graças por tudo que o Senhor fez, faz e com certeza continuará fazendo por nós. Obrigado, Senhor. Não somos merecedores. Não somos. Se olharmos para nós mesmos, se nos olharmos no espelho, não merecemos tão grande amor, tão grande salvação, tão grande livramento. Talvez os irmãos não entendam, mas, Senhor, só nós sabemos o sentimento que é o livramento do escape, da salvação, do erro, da mentira, do engano. Obrigado, e que o Senhor possa continuar trabalhando e ajudando aqueles que são seus. Aqueles que são seus, só aqueles que creem na mensagem, Senhor, que fazem parte do grão Brana, noiva Brana, aqueles que fazem parte desta mensagem, como aqueles que fizeram parte do talo, eram luteranos, aqueles que creram na mensagem de Wesley, que foi a borla, aqueles que creram na mensagem pentecostal, que foram a casca, e aqueles que creem na mensagem de Brana, que é a semente, o grão, esse teu povo, que precisa estar na presença do sol, do Filho de Deus, do sol, para amadurecer. Rogamos tua bênção sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.